Você estava falando do... Acho que quando eu fui ao banheiro perguntaram sobre Deus, Pátria e Família. Eu vejo a análise do MBL de fora colocando vocês ora para a esquerda, ora para a direita. O pessoal de esquerda colocam vocês como extrema direita. E o pessoal de direita, principalmente o bolsonarismo, colocam vocês como a nova esquerda. Como você analisa essa visão do pessoal e como vocês se colocam no espectro político? Assim, faz parte do jogo, né? Para um esquerdista, naturalmente eles vão chamar a gente de extremista, porque para um esquerdista, especialmente um esquerdista bem militante, a função social dele é tratar todo mundo que não pensa igual a ele como um fascista. Então é natural. Inclusive, em outras entrevistas, o pessoal falando, pô, os caras estão recebendo fascista e tal, a tua presença. Por quê? E eu não tinha visto isso antes, parece que escalou um pouco, né, esse ataque. Sim. Por quê? Por que nesse momento? Porque a gente tá montando partido. E aí, eles enxergarem o fato da gente estar se institucionalizando, significa que a gente não vai morrer. Muita gente queria que o MBL tivesse desaparecido. Então, a partir do momento que a gente montou um partido, todo mundo que achava, não, esses caras acabaram, o Arthur mandou aquele áudio, foi cancelado, vai acabar, acabou. Eles não só não acabou, como os caras estão crescendo e sendo partido, eles vão poder participar de eleições, não vão depender da aprovação de nenhum político para poder disputar o jogo. E aí vem esse discurso, vem uma preocupação em tentar nos cancelar. Então isso aumentou agora, porque eles perceberam que é inevitável que a gente vá crescer e vai ocupar postos de poder. Isso é natural. Da direita a mesma coisa, porque a direita bolsonarista pensa da seguinte maneira. E assim, sendo maquiavélico, em termos puramente maquiavélicos, eles estão certos. Eles falam o seguinte, pra você ser de direita, você tem que apoiar o Bolsonaro. Se você não apoia o Bolsonaro, você é de esquerda. Portanto, eles fazem algo que, falando aqui em termos maquiavélicos, é inteligente, que é falar assim, redução. É uma redução. Todo mundo que apoia Bolsonaro é de direita e todo mundo que não apoia o Bolsonaro é de esquerda. Isso é falacioso? Naturalmente é falacioso. Porque não é o apoio ao Bolsonaro que determina as suas posições políticas, mas eles fizeram isso de uma maneira bem simples, colaram isso na cabeça do eleitor de direita e funciona. Mas funciona em parte. As pessoas mais jovens, a gente tem um corte geracional bem claro, não caem mais nessa esparrela. Especialmente geração Z, onde o bolsonarismo é bem queimado, uma parte da geração millennial, eles já entenderam que assim, entendi, é tudo sobre o Bolsonaro. Então eu tenho que pagar, né, pra exportar, tem que pagar pedaço pro Bolsonaro pra tudo. Ninguém mais aguenta isso. E sabe quem não aguenta isso? Os próprios bolsonaristas. Tanto que, no fundo, o Nicolas tá torcendo pro Bolsonaro sumir logo, pro Nicolas levar o voto do Bolsonaro sem levar o ônibus. Todos. Na verdade, cara, se os bolsonaristas, se o eleitor do Bolsonaro, se os influencers soubessem a quantidade de deputados bolsonaristas que me mandam mensagem, puta, mandou bem nesse vídeo, não aguento mais. É uma paulada. Por quê? Porque na prática, eles têm uma relação de refém, em que ele tem que puxar o salco do Bolsonaro, senão ele toma porrada, e de parasita. Que ele engana o eleitor do Bolsonaro. Eu amo o capitão, viva o mito. Mas ele não acredita em nada disso. Eles odeiam o comportamento do Carlos, que do nada pode te atacar. Se você é um bolsonarista, do nada, o Carlos, sei lá, dormiu mal, e aí ele acorda e te xinga. Ou o Bolsonaro não cumpre um acordo político com você. Eles não aguentam isso. É muita instabilidade. Por isso que eles preferem, inclusive, o Valdemar no PL, né, que é mais estável nas relações, do que o Bolsonaro. Então, eles não acreditam em nada disso, mas eles vão fingir porque é da vida. A vida é uma guerra política, uma disputa. E eles têm, essas são as armas que eles dispõem e eles vão usar. Direita ou esquerda? A gente vai ser enquadrado muito mais como um grupo de direita, só que eu não quero tratar as coisas nesses termos, não porque eu quero fugir dessa discussão, mas sim porque o que nós somos, e que é o que eu percebi com o tempo, inclusive com a equipe que participou da coleta e com o nosso discurso, nós somos uma ruptura de geração. A nossa geração, se for pegar a geração que montou o partido e que tá trabalhando com a gente, é millennial. Essa geração que hoje chega até seus 44, 45 anos, até a geração Z. É uma geração que vai pagar a conta, que foi prometido um mundo incrível pra ela, só que só sobrou dívida, aumento de imposto, emprego ruim, um país quebrado, vai ter que pagar a previdência dos mais velhos e não tem lugar pra sentar à mesa. Hoje a política no Brasil é feita só por gente de 70, 80, 90 anos. Eu não tô brincando 90. O Sarney fez um discurso com 95 anos em nome da soberania. Cara, o Sarney tinha que estar dando milho pra pombo. Quem é o Sarney na fila do pão? Só que não, vamos ouvir o Sarney, vamos ouvir o Temer, vamos ouvir o Lula. É só a galera mais velha que desculpa essa galera mais velha.
Só fizeram bosta a vida inteira. Larga o osso, né? Não larga o osso. Fizeram uma Constituição bosta pra gente. Tomaram decisões políticas... Eu tô falando muito palavrão. Quer que eu pare? Relaxa. É? Aqui pode. Tomaram um monte de decisão horrorosa. Né, caralho? Né, porra? Hein? Porra. Hein? Tomaram o cu, né? Porra, hein? Vai. Que bom. Tranquilo. Tomaram uma decisão bosta ao longo dos anos. Jogaram a conta pra geração mais nova. E agora querem continuar opinando. Tipo assim, desculpa, Sarney. Vai se fuder. Sabe? O Temer, já foi tua vida. Dane-se você. Mas eles não vão largar o osso. Então, as gerações mais novas têm que entender assim que tem que ter uma agenda de corrigir o Brasil para que eles possam ainda ver sentido em ficar aqui. O Brasil tá exportando mão de obra. Os mais jovens, todo mundo fala, cara, eu quero meter o pé. Todo mundo, cara. Todo mundo tem algum amigo falando, mete o pé. Vai meter o pé. E agora o mundo que tá indo pra uma crise global, no sentido de Estados Unidos versus China, interrupção de fluxo migratório, não vai ser essa boiada aí pros Estados Unidos, como muita gente ia. Já a Austrália vai começar a dificultar mais. A própria Europa, se os partidos de direita entrarem no poder, vão dificultar. Então assim, cara, o cara mais novo, você não vai conseguir ir embora daqui. Então ou você resolve essa bagaça, ou você resolve essa bagaça. Então o que a gente tá propondo é, nós somos o partido para tratar desse problema. E se for para não ter voto de um cara de 60 anos que foi lá, viva o mito, para salvar o Brasil, sei lá, é só ficar muito com o capitão, Deus, pátria, família. Obrigado, não quero seu voto. Intervenção militar. Não quero seu voto. Na boa, não quero voto. A gente não tem que querer esse voto. Tem uma coisa que, assim, o Brasil é muito... O brasileiro não sabe falar não, Vilela. Então, você sabe aquela coisa do carioca? O cara, qualquer dia passa lá em casa. Não, eu passo. Fala, eu não posso passar na sua casa. Eu não vou, não quero. Não vou. A gente nunca faz isso, né? Não. A gente nunca fala não. Então, o brasileiro não fala não. Então, assim, se eu for pra uma eleição e o nosso candidato à presidência precisar na eleição falar, olha, chega pra uma mulher, olha, eu ganho Bolsa Família, não tô trabalhando, e eu quero mais auxílio, e eu quero mais coisa. Tem que ter um candidato que vai falar, não vou dar. Eu não vou dar mais auxílio pra você. Acabou. Não, eu sou da associação dos promotores aqui do Rio Grande do Sul. Preciso de um aumento. Não vou dar. Tem que ter alguém que fale isso. Mas vai perder? Que perca. Que perca a droga da eleição. Mas alguém tem que fazer a risca de giz. Porque todo político do Brasil não fala não. Não, nós vamos juntar e vamos unir o Brasil. Cala a boca, isso é mentira. É mentira, não vai dar pra fazer nada disso. Isso é pura mentira. E tem que parar com essa esculhambação. Ou a gente começa a montar, e esse é o que a gente tá propondo com o partido, um partido que aprenda a falar não. Eu vou concorrer, vou acabar com as emendas, tá? O candidato a presidente tem que falar. Vou concorrer, vou acabar com a emenda parlamentar. Mas vocês vão se queimar com todo mundo. Foda-se, cara. Alguém tem que começar a apontar o problema. Ou, cara, a gente vai ser mais do mesmo. Mas e o papo do não dá pra governar sem o Centrão? Todo mundo acaba cedendo ao Centrão. É verdade isso? É verdade, é verdade. Hoje, você não consegue, na lógica atual, chegar à presidência da República e aplicar um projeto como tem que ser. Por a principal razão. O modelo político brasileiro é um modelo de compra de voto. Ou seja, o Centrão existe pro Centrão comprar voto. E a gente não pode se iludir assim. Mas compra voto é o quê? É o Bolsa Família. Não. O compra de voto é o que você imagina. É uma pessoa dando dinheiro pra uma família inteira votar ou mandar um saco de cimento. Isso acontece especialmente nas eleições municipais. A compra de voto porque é muito vereador, é muito candidato, é muito líder comunitário. Mas acontece também nas eleições de deputado. Especialmente as de deputado como vai acontecer agora em 26. E o Centrão ganha nesse cenário. O Centrão precisa de lugares muito pobres, em que eles fazem a compra de voto, eles desviam dinheiro de emenda, desviam dinheiro de obra, pegam esse dinheiro, sacam e vão dando para os líderes deles comprarem as pessoas e financiam o trabalho, carreatas e essas coisas e ganham a eleição. Este modelo precisa ser destruído e para você conseguir tratar do problema, você tem que eleger um presidente que já avisa, este vai ser o meu tema. Esse vai ser meu tema e, cara, eu vou pras cabeças. Se eu chegar no poder e encontrar uma dificuldade nisso, então que peçam o meu impeachment. Porque não dá pra chegar no poder e aí se tornar aquilo que os caras, enfim, sempre culpam, que chegou, ele mudou de ideia, porque é isso. E a segunda coisa que a gente tem que é muito problemática. A gente foi desenhado, talvez, pra ser a gente foi desenhado pra ser um regime parlamentarista. E aí puxaram para um regime presidencialista. Então a gente não é nenhuma coisa nem outra. Num país parlamentarista, o chefe vamos dizer, o líder, o cara que governa ali, o chefe de governo,
ele é um cara do legislativo, de um partido que concorre no legislativo, e aí depois que sai o resultado das eleições, esses partidos se compõem, formam a maioria, e esse cara vira o primeiro-ministro. Certo. Beleza. Ele só é primeiro-ministro se ele tiver maioria no parlamento. Aqui no Brasil, o cara ganha eleição pra presidente, e aí tem uma outra eleição pro parlamento, que como tem a compra de voto lá, ganham os caras do Centrão. E aí os caras do Centrão, eles não estão aliados com o cara, ele fez maioria aqui. Mas aqui foi outra coisa que surgiu. A maior parte dos caras são do Centrão. Aí esses caras se juntam pra ganhar posições no governo desse e obrigam esse cara a basicamente ter uma agenda de manutenção do estado de coisas, das coisas como elas são. Então você nunca consegue fazer com que o presidente ande. E aí aconteceu uma coisa mais grave. No governo Bolsonaro, avançou o lance do orçamento secreto. Então antes, o Poder Executivo comprava o Legislativo, que é corrupção pura e simples. Usava muito emenda, usava obras e tal. Hoje eles falam, não, vamos a gente ficar com a roubalheira disso. A gente não precisa pedir para o executivo. Fica o orçamento aqui, então a gente faz o que a gente quer. Não somos mais comprados não, porque a roubalheira a gente administra, que é o orçamento secreto. Por isso que o legislativo hoje tá cagando pro governo federal. Cagando. Por isso que é pro bem e pro mal. Então eles vão lá, o governo queria aumentar o imposto com o IOF, aí o legislativo, não vai passar. Mas se o legislativo quiser tocar uma agenda, vamos dizer, pró-corrupção, como já fizeram isso no governo Bolsonaro, ali, quando tinha a PEC da impunidade, ele vai tocar. Porque o que interessa pra ele é a manutenção do game dele. Então eles nunca tiveram tão poderosos pra ser essa porcaria. Mas como eles são corruptos e frágeis no sentido jurídico, eles não têm força pra enfrentar o STF. E a gente tem uma piada que a gente chama de democracia, que não é democracia, que é um regime completamente confuso. Aí voltando, o presidente da República nosso, se for eleito, vai ter que ser eleito com um discurso de enfrentamento também ao Centrão. E vai ter que ter, vamos dizer, algumas ações geradoras de legitimidade e popularidade, tá? Especialmente ações ligadas ao combate ao crime, pra mostrar, olha, vocês precisam ceder um pouco, tá? Ceder na forma da gente governar o Brasil. Porque se vocês não cederem, o Brasil quebra, que é a quebra que eu falei em 28. E aquela coisa, se eles não cederem, vai ser, né? Vai ficar todo mundo no impasse. E aí, cara, o impasse se resolve de alguma maneira. Vai ter que se resolver de alguma maneira. O que não dá, eu volto a colocar, é fingir que não tem um problema. Então a gente prefere chegar ao poder e gerar um impasse, mas sem ceder pros caras, ou a sessão ser muito similar à do Milei, ele cede um pouco aqui ou ali, mas ele propõe reformas muito agudas, do que chegar como o Lula chegou, ou como o Bolsonaro chegou, já, desculpa o termo, de perna aberta. Eles já chegaram de perna aberta, sem ter pra onde ir, porque eles não tinham sequer um plano pra tocar. A gente tem que chegar com um plano claro. Você falou que isso não é uma democracia. Que tipo de democracia que a gente tá? Ou estamos numa ditadura, como muitos bolsonaristas estão cantando aí? Assim, se os bolsonaristas achavam que antes do Alexandre de Moraes a gente tinha uma ditadura plena, eles estavam mentindo. Nunca teve ditadura, nunca teve uma democracia plena. A base da democracia brasileira é a compra de voto. Eu tô falando isso em todos os... Desde sempre. Porque não existe cultura democrática no Brasil. Nunca teve cultura democrática. A compra de voto é uma consequência do voto de cabresto que a gente tinha desde a República Velha. Pois é. O voto de cabresto vem da República Velha, que é o voto do coronel, que assim, pegava o cara da cidade pequena, do vilarejo... Colocava num monte de caminhão e levava pra votar pra ele. E aí se não votar. E aí se não votar. O tal de dar um par do sapato e o outro só quando vota. Exatamente. Então isso continuou o tempo. Isto é a base. Assim, por que um político quer uma emenda? É porque ele quer inaugurar uma praça? A praça até ajuda ele na popularidade dele na cidade. Olha, inaugurei uma praça. Mas no fundo, aquela praça vai ser feita por uma construtora que é ligada em geral a um parente dele ou ao prefeito da cidade que ele tem conexão. Essa construtora vai fazer essa obra superfaturada, vai roubar ali no material, vai usar um material de baixa qualidade, ou faz um valor superafaturado. Um pedaço do dinheiro ela pega, transforma em dinheiro vivo, esse dinheiro é usado para as campanhas e todo mundo sabe, mas assim, juro pra você virar, todo o sistema político brasileiro sabe que é assim. Todo mundo sabe assim, por exemplo, alguém vem falar conosco, ô Renan, vocês vão ter o partido agora, o que vocês têm aí de estrutura pra gente? Quando o cara fala estrutura, ele não tá falando só, o partido dispõe, não, a estrutura é, qual é a rede e a capilaridade que vocês têm pra ter dinheiro para eu facilitar o meu apoio. E isto acontece em todo o Brasil, especialmente nos lugares mais pobres. Então, onde é mais pobre, você tem maior incidência de compra de voto. E isto é a base da democracia brasileira. A base da democracia brasileira é a compra de voto. Portanto, a democracia brasileira já é doente, ela não funciona. Porque, repara uma coisa, Vilar, faz sentido em cidades muito pobres que a vida não melhora, as pessoas continuarem votando nas mesmas pessoas sempre? Não faz sentido. Mas elas votam porque elas acham que levaram vantagem.
O cara que ela votou, que é um péssimo administrador público, ele dá um saco de cimento ali na época da eleição, ou ele ajuda, vou reformar teu telhado, eu arrumei a Kombi da tua tia. São esse tipo de ação. E aí o cara que vende o voto, ele se acha parceiro do político que ele votou. E a vida vai seguir, ele tem uma relação próxima. Eu tô ajudando o cara aqui. O cara que vende o voto, ele acha que ele tá ajudando o político e o político tá devendo um favor pra ele. E eles ficam trocando esses favores. Um vereador de cidade pequena, o trabalho do vereador de cidade pequena no Brasil, em todas as cidades, até as de IDH alto, é ficar recebendo eleitor dele, quebrou a minha máquina de lavar, furou o pneu do meu carro, tal. A maior parte do trabalho, todo mundo sabe, e o político ele tem que aprender a se virar pra atender o interesse desse cara. O que é se virar? Ele vai precisar de grana. Onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro ele vai precisar criar um mecanismo pra ter esse dinheiro. E é isso que os caras fazem. E aí as pessoas continuam votando neles e as cidades continuam uma merda.